pessoal, vamos então para a nossa primeira aula sobre o curso Proteção de Plantas. Na nossa primeira aula a gente vai falar sobre os defensivos alternativos. Mas antes de a gente entender o que são os defensivos alternativos, quando aplicá-los e utilizá-los, a gente precisa entender o que são as doenças e pragas vegetais e como que elas ocorrem. As doenças e pragas vegetais, a gente precisa entender que elas são uma exceção à regra. Normalmente, na natureza, não ocorrem doenças e pragas vegetais num nível que vá afetar a floresta em si, a natureza em si. Ela ocorre, existe, porém num nível que não leva a um dano tão drástico que gere perdas suficientes daquela massa florestal. Para a gente entender, então, eu vou convidar vocês para visitar uma floresta. O que foi possível visualizar nessa floresta? Como eu tinha falado anteriormente, existem árvores de grande, pequeno e médio porte. As árvores de grande porte, elas vão impedir com que a chuva, as gotas de chuva, por exemplo, batam diretamente sobre o solo. Isso é extremamente importante, porque quando num solo onde não há uma vegetação, por exemplo, onde a chuva bate diretamente sobre ele, pode ocorrer a lixiviação, pode levar nutrientes embora, pode ocorrer erosão e diversos problemas relacionados com o impacto da chuva sobre o mesmo. Além disso, as árvores mais altas, elas também impedem a incidência de luz diretamente sobre o solo e sobre as plantas que estão vivendo ali. A luz que passa entre as folhas é uma iluminação suficiente para o vegetal, para aquele vegetal que está ali embaixo, sobrevivendo e convivendo com os demais organismos e com os demais micro-organismos, insetos e animais de pequeno porte e de grande porte. Por que essa luz pode fazer mal? Imagina, uma luz batendo diretamente sobre o solo, ela pode inclusive, dependendo da quantidade que ela está batendo ali, da incidência, ela pode inclusive matar alguns micro-organismos que vivem ali naquele ambiente. E os micro-organismos, ao contrário do que a gente pensa, eles não são completamente... Tem muitos micro-organismos que são muito benéficos para o desenvolvimento de um vegetal, para o nosso próprio desenvolvimento. Então, as árvores mais altas e uma camada de vegetação que fica sobre o solo, ele vai proteger, manter o solo uma temperatura adequada, vai manter os micro-organismos, vai enriquecer com matéria orgânica, o que leva à proliferação benéfica de micro-organismos e de outros insetos, outros organismos vivos que estão ali naquele contexto. Agora, já que vocês imaginaram a floresta todo nesse contexto de equilíbrio, eu gostaria de convidar vocês para observar um ambiente de lavoura, como por exemplo uma plantação de soja. O que a gente vê na plantação de soja? Uma monocultura, não necessariamente, mas em qualquer monocultura. É um campo gigante, onde existem uma única planta do mesmo tamanho, da mesma espécie, não há variabilidade, não há diversidade genética, não há diversidade de espécies, de famílias ali. Todas exatamente iguais, como se fossem clones. Não existem árvores protegendo o meu solo, não existe uma variação
de espécies e de famílias. Não existe a casa dos insetos benéficos, onde ela foi retirada. Qual é o impacto disso tudo? Degradação ambiental, ocorrência de doenças. Quando a gente para e pensa, nossa, aqui tem várias plantas iguais, do mesmo tamanho, não tem outra espécie maior, menor, com diferentes espécies. Imagina como se a gente estivesse numa cidade onde houvessem todas as pessoas iguais, todo mundo é gêmeo. Várias Caróis em Florianópolis, no Brasil. A primeira doença que ocorrer e que eu sou suscetível vai matar todas as Caróis que existem no Brasil, naquela cidade. Toda a cidade vai ficar doente. Todo o país vai ficar doente. A mesma coisa acontece com as plantas. Num local onde existe uma única espécie vegetal, que não tem diferença entre elas, a primeira praga ou doença que ocorrer naquele ambiente vai gerar um desastre muito grande, perdas muito grandes. Por isso da importância da variação, da diversidade de espécies no mesmo local, que é o que a gente observa na floresta. Né? Exatamente o que a gente pode observar na floresta e também aqui nesse ambiente onde a gente está, nessa horta. Na floresta também existe além da diversidade de espécies vegetais que vai favorecer a sobrevivência, né, das plantas naquele contexto, existe uma diversidade gigantesca de pragas, de micro-organismos, de insetos benéficos e também daqueles que causam alguns danos na natureza. Acontece que nesse contexto, além das pragas, existem aqueles insetos que vão combater naturalmente aquela praga. Ocorrendo esse combate entre uma praga e um inseto ou um micro-organismo predador, por exemplo, vai ocorrer um equilíbrio da população daquele inseto praga. Portanto, ele não vai provocar danos num nível tão elevado e que vá provocar algum tipo de perda substancial na massa florestal. Isso não ocorre na natureza, essa perda substancial. Diferentemente do que ocorre num ambiente de lavoura, onde você tira a casa dos insetos benéficos, dos micro-organismos benéficos, eles migram para outros ambientes, migram para outros locais, ou morrem, ou ficam extintos naquela localização, naquele local, e os insetos pragas passam a se reproduzir substancialmente e causar danos econômicos severos, substanciais na lavoura ou na horta. Nesse contexto, a gente começa a entender por que acontecem as doenças numa lavoura. Por que a gente perde tanto dentro de uma lavoura ou dentro de uma horta? Porque não há equilíbrio ambiental, não há equilíbrio dentro daquele ambiente. Levando em consideração tudo isso, a gente começa a entender o porquê da necessidade da aplicação de defensivos, ou melhor, de agrotóxicos dentro de uma lavoura. Porque não há a natureza trabalhando a favor do restabelecimento da saúde daquele ambiente. Antes da aplicação de defensivos alternativos e da aplicação de alguns tipos de agrotóxicos, a gente precisa olhar ao redor da nossa lavoura, da nossa horta e entender qual é o real problema. E a gente precisa tentar, na implementação de uma horta, a gente precisa tentar imitar a natureza para evitar o aparecimento de doenças e pragas. Os defensivos alternativos nada mais são do que aqueles defensivos que combatem doenças e pragas vegetais, porém não são maléficos, não causam danos para a natureza e nem para o homem.
eles têm uma função equivalente aos agrotóxicos. Eles funcionam, combatem da mesma forma como um agrotóxico combate uma praga ou um fungo vegetal, uma bactéria, enfim. Porém, diferente dos agrotóxicos, eles não vão causar prejuízos, não vão contaminar o meio ambiente, eles não são persistentes ou têm baixa persistência na natureza. O que significa baixa persistência na natureza? Quando a gente aplica um agrotóxico, ele pode ficar muito tempo por cima da superfície vegetal ou até mesmo no interior do vegetal, dependendo da característica do agrotóxico. No caso dos defensivos alternativos, eles ficam por pouco tempo. E o que é uma característica bastante benéfica. Significa também que eles não vão causar danos muito prolongados e que eles não vão agredir outros micro-organismos que porventura são benéficos ou outros insetos que são benéficos para a natureza. Tendo em vista essas características do defensivo alternativo, a gente pode então começar a falar das vantagens e desvantagens da utilização dos mesmos. Uma das grandes vantagens dos defensivos alternativos é que no lugar de simplesmente combater a doença, ele não pretende eliminar completamente a doença e a praga vegetal. Ele pretende, acima de tudo, estimular a resistência do vegetal. O que é a resistência do vegetal? O vegetal, assim como os mamíferos, eles possuem uma espécie de defesa. Mas ao contrário dos mamíferos, os vegetais eles não possuem células somáticas móveis, mas sim uma cadeia de reações e de mecanismos que são ativados e que combatem a infecção de doenças e também o ataque de pragas. Vamos ver então uma animação para vocês entenderem mais ou menos como é que ele funciona. Como que um defensivo alternativo pode ajudar na defesa vegetal? Bom, existem alguns extratos vegetais e também alguns extratos de insetos que, ao serem aplicados sobre as plantas e ao entrar em contato com a planta, serão reconhecidos pelo vegetal como uma molécula agressora. Mas a verdade é que essa molécula não fará mal algum para o seu vegetal. A planta apenas ficará em estado de alerta. Quando um fungo patogênico, um inseto ou uma bactéria entrar em contato com a sua plantinha, ela ficará pronta para se defender. Uma outra possibilidade é que quando esses extratos vegetais ou outro defensivo alternativo entram em contato com o vegetal, ele acaba estimulando a proliferação de alguns micro-organismos que ficam sobre a folha, como por exemplo algumas leveduras. E essas, por exemplo, acabam combatendo o seu patógeno e a doença acaba não ocorrendo, ou o ataque da praga. A resistência, então, ela pode ser extremamente benéfica, pois ela estimula, deixa a planta forte, pronta para combater alguns micro-organismos e pragas que estão naquele ambiente. Uma outra vantagem muito importante é que você vai conseguir agregar valor para o seu produto. No lugar de oferecer um produto para o seu cliente cheio de veneno, com agrotóxicos, que fazem muito mal para a saúde, inclusive até para aquela pessoa que está produzindo, não só para que está consumindo, mas principalmente para a pessoa que está produzindo, você vai conseguir então ter uma rendabilidade melhor, agregar valor, colocar um preço mais justo por aquele produto que você está produzindo. Ele não vai agredir a natureza, vai manter a natureza em equilíbrio. A gente já está careca de saber o quanto um agrotóxico faz mal para a natureza, polui os rios, polui o solo, polui o ar, faz mal para a saúde do ser humano. E os defensivos alternativos, eles não vão ter essas características. Ele vai manter a saúde do teu ecossistema.
É claro que a gente sempre tem que aplicar com cautela. Não é porque é um defensivo alternativo que a gente vai sair contando somente com o defensivo alternativo e aplicar somente os defensivos alternativos. A aplicação do defensivo alternativo ela deve ser feita em conjunto com outros tipos de ações dentro da lavoura e da horta. Você vai ter que observar muito bem o que está ocorrendo, o momento da implementação da sua horta e, por fim, contar com os defensivos alternativos. Ele é apenas uma das ferramentas que podem ser utilizadas para o combate de doenças e pragas vegetais. Agora a gente precisa, eu vou falar para vocês o que são esses defensivos alternativos, quem são eles? Um ingrediente muito importante na fabricação de defensivos alternativos é o alho. O alho ele tem um potencial antifúngico enorme, além de ser também bactericida e também ser repelente de alguns tipos de pragas. E pode ser utilizado na fabricação ou de fungicidas, bactericidas ou inseticidas, então. A pimenta ela tem ação repelente e inseticida. Pode ser utilizada junto com o alho, na fabricação de inseticida ou de fungicidas naturais. Também a folha de nim. A folha de nim, ela é utilizada, a árvore, o ninho, tanto o fruto, enfim, é utilizado na fabricação de diversos inseticidas naturais. Inclusive, existem até inseticidas comerciais, já comercializados, que são permitidos para a utilização da agricultura orgânica. Mas assim, eu falo permitido para a agricultura orgânica, né? Não é todo o produto que tem o NIM que é permitido para a agricultura orgânica. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quando a gente vê um produto, NIM, ele é permitido. Não. Você tem que ir lá, verificar, inclusive no nosso site vocês podem verificar isso no Maneje Bem, se aquele produto comercial ele é ou não permitido, tá? Além do NIM, a gente já falou da pimenta, do alho, a própria folha do tomate. Super inseticida, ela tem um potencial repelente, inseticida natural, que pode ser utilizado. Então, todos esses ingredientes a gente encontra na nossa própria lavoura, facilmente, está dentro de casa. Os defensivos alternativos, eles não são apenas só os extratos vegetais, óleos vegetais. Existem alguns também que são permitidos para a utilização da agricultura orgânica, e que são, como por exemplo a cal da bordaleza, que não é um extrato vegetal, né? É sulfato de cobre, a cal, então o enxofre, que também pode ser utilizado para combate de algum tipo de doenças e que também é permitido para a utilização da agricultura orgânica, de acordo com a legislação. Mas, gente, nunca esqueçam, se você é produtor orgânico, sempre utilize ingredientes orgânicos. Não vamos pegar um alho onde ele está cheio de agrotóxico ou uma folha de tomate cheia de agrotóxico para fabricação de um inseticida ou um fungicida natural. Sempre utilizam extratos, folhas orgânicas. O óleo essencial, o próprio óleo essencial também é um outro ingrediente que pode ser utilizado. E existem óleos essenciais que são certificados, que são orgânicos e que podem ser utilizados na lavoura de vocês. Então, eu acho que por hoje é isso, pessoal. Essa nossa aula é uma aula mais introdutória, para a gente entender o que são os defensivos alternativos, a gente entender em que contexto que ocorrem as doenças, e também para a gente entender que a utilização de defensivos alternativos por si só não é uma única prática a ser tomada para o combate de doenças e pragas vegetais. Olhem ao seu redor e comecem a pensar de uma maneira diferente e utilizar as plantas de uma maneira diferente dentro de um contexto de uma lavoura e de uma horta. Até a próxima aula!